Esse texto tem como título Repouso Semanal e é um tema bastante discutido na seara do direito do trabalho. A origem do repouso semanal remunerado é encontrada na Bíblia. A palavra sábado vem de sabat, do hebraico, possui significado de descanso. De acordo com a Bíblia, Deus, ao criar o mundo, trabalhou 6 dias e no sétimo abençoou e repousou, segundo o livro de Gênesis. Em todo o Pentateuco vemos a preocupação de Deus para com o seu povo em relação ao descanso semanal. Observe quantas passagens sobre essa necessidade. Êxodo 23:12, Êxodo 30:12, Êxodo 35, Deuteronômio 5:12, e são entre muitos outros que vai estar lá falando sobre repouso semanal. Em Êxodo 23:12 tem escrito o seguinte: em 6 dias façam seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar e o seu escravo estrangeiro renovem as forças. Como todos nós sabemos, a história do direito trabalhista sempre foi marcada por grandes agitações e revoltas. Para você ter uma ideia, a primeira norma estipulando o descanso semanal no Brasil foi o decreto número 21.076 de 22 de março de 32, estabelecendo o descanso semanal obrigatório para os trabalhadores de comércio de 24 horas, preferencialmente aos domingos. Apenas com a Constituição de 37 houve a normatização geral do descanso semanal. É incrível como o povo teve que lutar e sofrer em busca de um direito que já havia sido positivado cerca de 3.500 anos antes e depois comemorá-lo como se fosse uma inovação no ordenamento jurídico. O descanso semanal foi substituído do sábado para o domingo, do latim dies domini, que significa celebrar o dia do Senhor, recordando a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu em um domingo. O imperador Constantino foi o primeiro a proibir o trabalho nos domingos no ano 321 d.C. Observe agora a semelhança do texto. Segundo a nossa Constituição Federal de 88, artigo 7º, inciso 15, fala o seguinte: o trabalhador possui direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O termo preferencialmente aos domingos não retoma a ideia de que certos trabalhadores nos dias atuais precisam realizar suas atividades para que a sociedade não entre em colapso, como é o caso dos médicos, bombeiros, policiais, entre tantos outros. Porém, essa suposta inovação da Constituição de 88 já havia sido normatizada por um homem cerca de 2.000 anos atrás. Observe agora esse texto. Em Lucas 14, fala o seguinte: certo sábado, entrando Jesus na casa de um fariseu, à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus pergunta aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficam em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o cura. Então ele lhes pergunta: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Jesus é um homem fantástico, que sempre esteve muito além do nosso tempo. Trata de um assunto que apenas seria positivado milhares de anos após a sua morte. Quando Jesus realiza esse questionamento ao povo, que se um deles, caso seu filho ou boi tivesse caído no poço, se iriam ou não tirá-lo, iriam ou não salvá-lo, é a mesma mensagem que a nossa Constituição nos traz: descanso preferencialmente aos domingos. Cristo traz a interpretação correta da lei de Deus. Ele institui um dia de descanso porque ele sabe que somos fracos e sujeitos a limitações e precisamos de um descanso semanal. Não importa se no sábado ou no domingo, Deus deseja que você descanse e o louve nesse dia, porque foi ele que lhe concedeu.